Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. I've lived a bad life, sister. The audience is now deaf. Olá, eu sou o Mascota. Vim aqui hoje para dar um alô. Alô! O vídeo que vocês vão ver explica direitinho a imersão no mundo dos games. E é um vídeo muito divertido, viu? Compartilhe para todos que puder. E não se esqueça de se inscrever. Me fará muito feliz. Agora vamos pro vídeo. Ih, já deu minha hora. Bem-vindos! No Decifrando o Mundo Gamer de hoje vamos falar sobre imersão nos games. Um jogo se divide em gameplay e imersão. Gameplay influencia na imersão, mas a imersão passou a ter maior destaque do que tinha antigamente, e por isso que a consideramos como uma característica única. Jogos há muito tempo deixaram de ser só jogos e passaram a trazer mais da experiência cinematográfica que temos com filmes e séries. Roteiros e personagens mais bem elaborados, orçamentos imensos, semelhantes a produções de Hollywood, como vimos em GTA V. Então não se trata mais apenas de games como conhecíamos na época do Atari, Super Nintendo, Master System. Um jogo hoje em dia não tem somente que divertir no seu gameplay, mas também tem que entreter naquilo que estamos assistindo. Roteiristas, dubladores, atores, esse é um mercado que cresce mais a cada ano. Então vamos para o vídeo de hoje, vamos falar de imersão. Para começar, o que é imersão? Imerso igual submerso. Imagina que você está completamente embaixo d'água, todos os seus sentidos estão envoltos pela água. Tato, paladar, visão, audição, olfato. Isso é estar completamente imerso na água. Agora, para o entretenimento que temos na televisão, a imersão se resume a dois sentidos, visão e audição. Não podemos provar o que se passa na TV, com certeza não podemos cheirar e não podemos tocar, apesar do cinema 3D. Então, para a televisão, visão e audição. Mas para mantê-los envolvidos, primeiro vocês precisam estar interessados no que está passando. E é bom que faça sentido, que tenha lógica. Da mesma forma como acompanhamos de perto a evolução de um ou mais personagens de uma série que gostamos, como Breaking Bad ou Game of Thrones, da mesma forma como consumimos rapidamente cada episódio lançado e ficamos na expectativa de um próximo, esse é um nível de envolvimento estimulado pela imersão. Sentimos isso ao vermos personagens e histórias bem elaboradas, com início, meio e fim e incongruência, com sentido e lógica, embora às vezes o fim possa desapontar. Novamente, o raciocínio, a lógica, é muito importante para nos manter interessados. Aquilo que vemos e ouvimos chama a nossa atenção, mas aquilo que nos intriga cativa a nossa atenção. Mesmo quando a história que estamos acompanhando trata de algo de outro mundo, nós precisamos de explicações, precisamos que faça sentido e precisamos ver a evolução dos personagens. Isso é inevitável. Especialmente em séries como Breaking Bad, por exemplo, que contam histórias em nosso mundo, nossa realidade. Quanto mais fantástico, porém com uma lógica que tenha sentido, maior nosso nível de envolvimento. Temos esse mesmo relacionamento com bons filmes, bem menos com seriados como Friends ou Big Bang Theory, já que os mesmos não têm nenhuma pressa de chegar no final. Temos isso com bons livros e sim, podemos ter isso com bons jogos. Alguns exemplos de jogos que trouxeram histórias, personagens, narrativas incríveis. The Last of Us de PS3, Max Payne 3 de PS3, God of War de PS4. São muitos os títulos, os games, que trouxeram histórias e narrativas incríveis contadas em um excelente passo, um excelente ritmo. Agora que o conceito de imersão já está mais claro, vamos para a imersão nos games. Nos games, a imersão é influenciada por um conjunto de fatores. Vamos ver alguns dos principais. A história, longa ou curta. E quanto à qualidade do roteiro, há momentos que nos envolvem mais profundamente, há sequências de ação que grudam nossos olhos na tela, que nos fazem prender a respiração, ou há sequências de drama que nos fazem... Sentimos ansiedade e medo de seguir em frente? Esses são os mesmos tipos de perguntas que podemos fazer para filmes, séries e livros. Não importa se é um game, uma história é uma história. Personagens. Agora, mais importantes do que a própria história são seus personagens. São eles que nos guiam, que nos prendem a atenção. São bem trabalhados ou pouco trabalhados? A criação de vínculo, ligamos se eles vivem ou morrem. O que nos faz se importar com o rumo de uma história são os personagens. E é natural que nós criemos nossas preferências e que torçamos para que triunfem ou para que fracassem. E esse vínculo que atiça a nossa curiosidade, que nos faz voltar para ver o que acontece e para ver se é de acordo com o que prevíamos.
Imprevisibilidade. Olha, é muito bom quando conseguimos prever alguma coisa que vai acontecer em uma história que estamos acompanhando. Nos faz sentir mais identificados com essa história e com os personagens. Eu pensei nisso, não te falei que isso ia acontecer? Eu sabia. É divertido, chegar a alguma conclusão antes dela ser de fato apresentada. É uma questão de raciocínio e também de prestar atenção a detalhes e conseguir resolver enigmas. Mas melhor que isso, são surpresas, ser pego de surpresa. Gostemos ou não da surpresa apresentada, basta que ela faça sentido, que não extrapole o que foi anteriormente apresentado. A necessidade de que o raciocínio lógico feche, que tenha sentido, é muito maior do que a necessidade de que nós concordemos, gostemos ou não do rumo que as coisas tomaram. E é nessa questão de lógica que muitas histórias boas podem ter seu brilho diminuído ou arruinado por finais que não têm sentido nenhum. Noção de realismo. Seguindo essa deixa do raciocínio lógico, vamos falar de noção de realismo dentro de um game. A depender de se a história contada retrata a nossa realidade ou uma realidade alternativa, no fim das contas a noção de realismo depende de uma percepção contínua do mundo apresentado pelo game e que ele não tenha furos em sua própria lógica. Nos games, a noção de realismo se traduz em, primeiro, registro de danos em NPCs, cenários, veículos e simulação de impacto, leis da física. A simulação de impacto dentro do jogo é de acordo com a realidade proposta pelo game. Exemplo, Red Dead Redemption 2 de PS4. Nesse jogo há uma extensa variedade de registros de danos que vai de acordo com o calibre da arma sendo utilizado, se foi atropelamento, se usou fogo, explosão, e a simulação de impacto também está muito bem feita. Uma explosão à esquerda de um NPC joga uma longa distância para a direita. Cabeças explodem, partes do corpo voam, até mesmo somos capazes de ver um NPC que perdeu dedos da mão por causa de uma explosão. NPCs mancam por levar tiro na perna. É uma extensa variedade de programação destinada a simular a realidade. Agora vamos ver em contrapartida jogos como Battlefield Hardline. Nesse jogo quase não há nenhum registro de danos e praticamente nenhuma simulação de impacto. Atirar a queima-roupa em um NPC com uma escopeta não muda em nada a aparência física do NPC e ele praticamente nem é jogado para trás, ele cai exatamente no mesmo lugar que levou o tiro. É nessa situação que vemos a comparação entre esses dois jogos que dá para perceber claramente como que o registro de danos e a simulação de impacto influencia na noção de realismo dentro de um jogo. Segundo, a simulação de vida preenchendo o ambiente do jogo. A depender da categoria de game, essa simulação fica mais em evidência ou não. Então, a depender da categoria, essa simulação vai ter que ser mais trabalhada ou não. NPCs são o principal no quesito dar vida a um sistema. E a variedade dos NPCs, a variedade de tipos de NPCs, civis, policiais, animais, inimigos, as atividades que esses NPCs realizam no plano de fundo, a interatividade desses NPCs uns com os outros e principalmente a nossa interatividade com eles. O principal é, somos percebidos pelo sistema? Os NPCs reagem de acordo com as nossas ações? Uma das melhores simulações de vida por NPCs que eu já vi em um game foram apresentadas pelos últimos títulos da Rockstar, GTA V e Red Dead Redemption 2. Mas, uma simulação de vida tanto quanto magnífica é a do jogo Watch Dogs 2 da Ubisoft. O nível de detalhes e da variedade de comportamento desses NPCs em Watch Dogs 2 é, em uma palavra, impressionante. Uns com os outros brigam, há assassinatos, furtam celulares e veículos. Os NPCs chamam a polícia para poder reportar um furto de veículo, ou então para reportar uma briga entre NPCs. Conversam entre si com inúmeros diálogos, com textos realistas. Eles se beijam, dançam, fazem luau, passeiam com o cachorro, há o sistema de trânsito que não é um grande destaque desse jogo, mas está bem feito. Sozinhos, eles espirram, assoam o nariz, ajustam roupas, coçam partes de baixo, cospem na rua, vomitam, limpam as solas dos sapatos, andam bêbados, comemoram, há artistas performáticos de rua tocando vários instrumentos, há homens e estátuas, há muita atividade preenchendo o ambiente desse jogo. No quesito de NPCs, Watch Dogs 2 é fantástico. Esses 3 jogos citados, GTA V, Red Dead 2, Watch Dogs 2, todos eles fazem parte da mesma categoria, de mundo aberto. E essa categoria é a que mais depende da percepção do seu mundo como uma realidade, portanto é onde os NPCs são mais bem trabalhados. 3. Há furos de lógica ou de continuidade. Uma coisa que é um banho de água fria na imersão é quando acontece alguma coisa na história que simplesmente não faz sentido. The Last of Us, exemplo. Na luta pela sobrevivência e um mundo devastado por uma infecção que torna os humanos uma ameaça ainda maior, Joel tem a missão de levar a possível cura para o centro de operações do único grupo que será capaz de desenvolver e distribuir uma vacina. Dentre os perigos que terá de enfrentar nesse trajeto está a fome, a violência dos outros que farão o necessário para sobreviver, inclusive te matar pelos teus pertences, e a possibilidade de se infectar. Esse é um jogo que traz uma história bem realista, e a infecção retratada nele é real, acontece com insetos, não com humanos. No jogo aconteceu esse pulo entre espécies. Novamente, é um game bem realista e histórias de sobrevivência costumam ser bem cativantes. Continuando, durante o trajeto, Joel descobre que tem superpoderes, sai voando e dizima toda a infecção do mundo com uma visão de raio laser. É claro que isso não acontece nesse jogo, e só foi um exemplo ridículo de como uma escolha de roteiro pode literalmente aniquilar uma boa experiência. E isso acontece em filmes, séries e também em jogos. 4. Dynamic Weather e alterações do gameplay. Dynamic Weather são variações climáticas, incluindo dia, noite, sol, chuva, neve, e por muitas vezes essas variações influenciam o gameplay, como uma pista escorregadia para veículos quando chove, ou a mira que fica tremendo quando está muito frio, ou até mesmo diferentes inimigos para o tempo de dia e de noite do jogo.
e também há vários outros mecanismos destinados a criar uma noção de realismo. Por exemplo, a vertigem quando em locais altos em Far Cry 3, ou o desfoque e tremor do plano de fundo quando em alta velocidade em GTA San Andreas, ou a mira que fica balançando quando usando o escudo humano em The Last of Us. Todos esses detalhes de programação são um tempero indispensável à percepção do game como uma realidade. Agora que já falamos de alguns dos principais itens de noção de realismo dentro de um jogo, vamos falar dos dois últimos, trilha sonora. Trilha sonora não é simulação de realidade, mas é indispensável para poder intensificar nossas emoções, e isso ajuda a imersão. E por último, gráficos. Deixei por último por não ser tão importante. Não me entendam mal, gráficos podem deixar a experiência cinematográfica sensacional, por isso tem alta relevância, mas é a mesma coisa que acontece com filmes e séries. Imagina que você está assistindo um ótimo filme, mas em uma TV tubão, das antigas, com imagem 720p. Ainda é imersivo, pois a história é interessante, mas poderia ser melhor, se fosse HD, 4K, 8K, 12K, infinito K. Com gráficos é a mesma coisa. Qualidade de imagem não significa nada se a história é ruim. É algo podre com uma capa bonita. Em gráficos nos jogos, alguns dos principais itens são rostos e expressões dos personagens, cenários e veículos, o lip sync, que é a sincronização dos lábios com o áudio da fala, e também o realismo na movimentação dos personagens e dos veículos. Isso e muito mais. Então, personagens, história e noção de realismo. Essa é uma receita para uma ótima imersão nos games, e todos os especialistas concordam nisso, inclusive o nosso especialista convidado. Viram? A explicação foi tão completa, foi tão boa, que até o nosso especialista ficou sem palavras. Ainda temos muitas outras coisas pertencentes à imersão no mundo dos games, como qualidade da dublagem, qualidade dos efeitos de áudio como tiros e explosões, enfim, muitos outros detalhes, mas já foi o bastante para poder entender melhor como que é o conceito de imersão no mundo dos games. No fim das contas, para ter uma boa imersão, basta ser algo que desperte nosso interesse, que tenha um bom andamento na forma como a narrativa é construída, que tenha situações imprevisíveis nos mantendo fisgados e que não tenha furos em sua própria lógica. Ter sentido, fazer sentido e ter uma continuidade é necessário, senão para que acompanhar uma história até seu fim? Esse foi o vídeo explicando a imersão. Espero que tenha ficado mais claro como que funciona a imersão nos jogos e que vocês tenham gostado de assistir. Para o próximo vídeo, explicando gameplay, também vamos ver vários itens que influenciam a imersão, como a qualidade e variedade dos desafios, desafios de raciocínio, desafios de bons reflexos, etc. Obrigado por assistirem e nos vemos sempre nas próximas Dantas Reviews.